Você aí tem alguma horta em casa? Ou alguma planta no vaso que você utiliza para alimentação? Que tal a gente dar uma incrementada e melhorar a produtividade aí na sua casa ou no seu apartamento? Fique com a gente porque está começando agora o Ganhando Futuro. E hoje eu estou aqui no CIA, Campo de Inovações da Agros, onde é testado os produtos que vocês vão conhecer durante o programa. Eu tenho um convidado muito especial, engenheiro agrônomo, Gaspar Yamasaki. Seja bem-vindo, Gaspar. Obrigado. O Gaspar entende muito sobre nutrição de plantas e principalmente para você aí que tem uma planta em casa, em vaso ou até mesmo uma horta. E o Gaspar vai nos ajudar a entender um pouco mais quais os manejos que você pode utilizar para melhorar a sua produtividade em casa também. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você conhecesse a família Felina, um grupo de fertilizantes desenvolvidos junto com a UPL, que vai garantir uma planta mais vigorosa e saudável aí para você. Olá, amigo produtor, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar para você sobre as feras da sustentabilidade. São os fertilizantes da Bioagros. E cada um deles tem nome de felinos. São produzidos pela UPL e pela Bioplanta. E hoje comigo tem aqui o engenheiro agrônomo Richardson dos Santos, que vai falar um pouco sobre essas feras. Tudo bem, Richardson? Tudo bem, Nando? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Para poder estar explicando um pouquinho da nossa linha das feras da sustentabilidade. Então você vai estar começando a lavoura com o leão, depois já entra com o lince, os dois podem ser associados, certo, aplicados junto. Então chegou a muda no campo ou a planta já está plantada, você pode entrar porque vai dar um enraizamento e uma fortalecida na planta. Depois você entra com o guepardo. O guepardo a gente recomenda entrar em pré e pós-florada. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a planta a segurar mais flores, tá? E consequentemente mais flores, mais frutos. E depois você entra com onça e com o tigre. Tá? E nada impede de você estar fazendo esse jogo com um produto para frente, um produto para trás. É só procurar um engenheiro agrônomo. Para você entender melhor cada produto desse, eu vou explicar para você agora. Confere aí. Tudo começa com o leão, que prepara o solo e fortalece as raízes, melhorando a qualidade e reduzindo a perda de nutrientes essenciais para o crescimento inicial da lavoura. Na sequência, vem o lince, que atua na fase de crescimento, deixando a planta muito mais resistente para enfrentar momentos de estresse, como a falta de água ou o ataque de doenças. Aí chega o guepardo, na fase reprodutiva, fortalecendo o florescimento e ajudando a formar mais frutos. Depois, para manter a lavoura nutrida durante toda a fase produtiva, entra a força da onça, com um pacotão de macro e micronutrientes para sustentar a planta até a colheita. E para impulsionar o crescimento verde e saudável das plantas, o tigre fecha o ciclo, garantindo aí uma lavoura bonita, vigorosa e muito mais produtiva. Você acompanhou um pouquinho de cada uma dessas feras aqui e em cada etapa da sua lavoura ela vai te ajudar. E agora quem vai te ajudar, você amigo produtor, você que está assistindo aí ao programa, é o Richardson, porque desconto é com ele. Nando, está autorizado desconto de 20%, então cupom ONÇA20. Esse vai ser o cupom, então, de hoje, ONÇA20. Nando, como que faz para a gente adquirir esse cupom, para a gente utilizar ele? Aqui na tela tem um QR Code, você pode escanear aí com a câmera do seu celular. Se você preferir, tem o site, ou pode também estar ligando aqui na nossa central, 19 97172 1673, para você adquirir aí os produtos da Bioagros. Lembrando que o cupom de desconto hoje, ONÇA20, vai te dar 20% de desconto em qualquer um dos produtos. Então não perde tempo não, aproveita, entrega para o Brasil inteiro e você ainda parcela no seu cartão. Tem facilidade. Agora é com você, amigo produtor. Leve o melhor para a sua lavoura. Leve os produtos da Bioagros. E eu estou de volta aqui com o Gaspar. E Gaspar, quais são os benefícios da gente ter uma horta em casa hoje? Olha, a primeira coisa é que a gente consegue cultivar coisas diferentes que a gente não encontra com facilidade. Esse é um ponto. Segundo é que, às vezes, a gente mora num lugar meio distante também e não consegue ficar indo toda hora para o supermercado para ficar comprando hortaliças, que geralmente elas têm uma durabilidade aí, digamos que, mais baixa do que o restante das outras coisas. A gente não consegue congelar uma alface, por exemplo, né? Não dá certo. E aí, em terceiro lugar também, porque a gente sabe o que a gente colocou lá, né? Sim. A gente tem certeza do que a gente colocou, a gente sabe como que a gente cuidou daquilo. Então a gente
sabe se a gente adubou de uma forma que a gente entende como legal, ou então sabe o que a gente pulverizou, né? Então é sempre uma forma de a gente ter alimentos saudáveis em casa. Mas se a gente for pensar em, principalmente em temperos, é uma coisa muito interessante, porque tempero é uma coisa que fresco não tem muita relação com o seco, que muitas vezes é o que a gente encontra para comprar em supermercados, né? São diferentes. São bem diferentes, assim, o sabor fica diferente, né? Assim, lembra um pouquinho o sabor, sim, né? Mas o sabor é completamente diferente na hora de você usar nas receitas. E você ter esses temperos frescos em casa é sempre interessante. E muitos desses temperos são temperos que são perenes, então eles estão lá, você planta uma vez e fica lá durante 1 ano, até 2 anos lá, direto, dando para você colher. Então é muito prático e é bom, né? Gaspar, esses temperos eu posso manter eles tanto em apartamento quanto em casa? Existe algum detalhezinho? Sim. Olha, depende do apartamento, depende dos locais que você tem. Por exemplo, se o seu apartamento tiver uma sacada, aí é tranquilo, assim, geralmente é possível, né? Agora, se ele não tem, às vezes você consegue cultivar na altura da janela, né? Mas assim, mais para dentro, geralmente esses daí não vão. Porque só da gente lembrar como é que é no campo, né? No campo a gente planta eles tudo no sol, assim, não tem nenhum tipo de sombreamento. Às vezes tem lá um sombrite protegendo, mas essas plantas são praticamente todas de sol pleno. Elas gostam de muito sol o dia inteiro. E quanto mais sol direto, melhor para elas. Então, sempre que a gente for escolher um lugar, ou então escolher o que a gente vai plantar, sempre tem que pensar em deixar num lugar que bata o máximo de sol possível, né? Só em alguns casos que eu diria que a gente consegue regular um pouquinho, deixar em uns locais um pouquinho mais sombreados, né? Que nem, por exemplo, a hortelã, ela tem uma tolerância melhor, assim, é um local um pouco mais sombreado. Já o alecrim já não vai bem, assim, nesses lugares. Se pegar sombreamento, ele começa a pegar um pouco de ácaro, lá umas pintinhas nas folhas, né? Já se você pegar um manjericão, por exemplo, o manjericão geralmente ele vai bem também nesses lugares, né? A alface também ela consegue se desenvolver, só que ela precisa receber pelo menos uma parte do dia, precisa ter uma boa quantidade de sol direto. Aproveitando essa parte do dia, é muito comum a dona de casa, por exemplo, falar, não, eu deixo para tomar o sol da manhã, ou o sol da tarde é mais quente. Sim. Qual recomendação você dá para elas? Em geral, na verdade, o sol é o mesmo, né? Na verdade, é o mesmo. Sol da manhã, o sol da tarde é a mesma coisa, só que a diferença é que o dia está mais quente durante a tarde do que de manhã. Então, para plantas que são de climas mais frios, né? Como por acaso é o caso da alface, né? Mas assim, você acaba tomando sol da tarde, você acaba aumentando essa temperatura do ambiente para ela médio, né? Então ela acaba sofrendo um pouquinho mais. Mas não é uma grande diferença, na verdade, não, viu? É bem pequena. Sol é sol. Se tem que tomar sol de manhã ou à tarde. O principal é se preocupar com o número de horas de sol que tá batendo lá. E sol direto, aquele sol queima a gente mesmo, queima a nossa pele. E aí, então, por exemplo, o ideal é que elas recebam pelo menos aí umas 4 horas de sol direto por dia, né? Acima de 6 horas por dia, a gente pode dizer que é um sol pleno, é o sol quase o dia inteiro, assim, digamos, né? Entre 6 e 12 horas por dia. Agora, só de ela receber umas 2 a 4 horas, geralmente já é o suficiente para a maioria das hortaliças, assim, conseguir prosperar minimamente, né? Gaspar, a gente já volta com o nosso bate-papo porque nós preparamos um conteúdo especial para você que está nos acompanhando. Neste cantinho de Campinas, interior de São Paulo, a rotina começa cedo. Neste local onde se colhe, planta e entrega, a dedicação do Paulo virou tradição familiar. São mais de 3 décadas de história plantada com as próprias mãos. A horta tem hoje 12 hectares e 14 colaboradores, a maioria da própria família. E tudo começou com ele, ainda adolescente. A história começou já desde garoto lá, no interior lá, que eu trabalhava lá de boia fria, aí comecei a fazer uma horta final de semana, fim de tarde. Fui trabalhando, economizando, investindo para começar essa horta aqui. Meu irmão, vamos formar uma horta lá em Campinas? Aí ele veio comigo, começamos. Arrendamos uma terra aí, fizemos um barraquinho ali, entramos para dentro,
trouxe um tratorzinho velho lá, uns canos e começamos. Hoje, Paulo vende direto ao público: alface, rúcula, legumes e até vegetais já cortados. O frescor e o cuidado no cultivo conquistaram a clientela da região. São produtos que chegam da horta direto para a mesa do consumidor. Produto fresquinho, direto da horta, um produto bom, com capricho, com cuidado nos defensivos, para tudo dentro da norma, para não prejudicar a saúde de ninguém. Hoje tem bastante variedade de orgânico para você usar, os defensivos orgânicos. Pode usar menos esses químicos, fica melhor para a alimentação e para o bolso também. A Horta do Paulo recebe cerca de 1.600 visitas por mês e comercializa mais de 6.500 pés de alface mensalmente. Eu estou aqui com o Paulo. Como que o senhor aprendeu a deixar uma verdura, uma alface assim, tão bonita? Desde criança, meu pai tinha uma horta e eu plantei horta lá quando eu era garoto. E aí eu sei usar bastante matéria orgânica e aí ela fica bonita assim. A nova geração cresceu no meio da lavoura. Hoje, as filhas do Paulo ajudam a cuidar de cada etapa da produção, trazendo visão de gestão e sustentabilidade para o campo. Nosso projeto aí para o futuro é cada vez mais trazer alimentos mais sustentáveis, né? Uma produção mais sustentável, cada vez mais qualidade, frescor, praticidade para os nossos clientes, manter a raiz do negócio, que é seguir os valores do meu pai aí para todo mundo. A gente aprendeu tanta coisa com ele fazendo isso, né, da resiliência, da persistência, dos valores ali, de poder retribuir tudo que a terra traz pra gente, né? Então, poder também seguir os passos dele de alguma forma, né? Poder contribuir, dando continuidade com o trabalho dele ou conseguir mostrar isso para as outras pessoas. Na horta do Paulo se colhe mais do que hortaliça. Aqui o que cresce mesmo é o orgulho de quem fez da terra um propósito e da família, sua maior colheita. Estou aí há 38 anos, trabalho 12, 14, 15 horas e para mim tá bom, eu faço o que eu gosto. Me emociona toda vez que ele conta da trajetória dele até aqui. Eu aprendi com ele, quando a gente ama o que a gente faz, a gente não sofre, a gente consegue enxergar tudo com um sorriso no rosto, a gente consegue pular esses percalços, né, e ver como aprendizado, ou aconteceu isso, mas a gente pode pensar com otimismo, né, que a gente dá conta do resto. Estamos de volta aqui com o Gaspar e além da quantidade de sol que as plantas recebem, é comum a dona de casa errar na quantidade de água. Sim, muito comum, muito comum. Eu acho que o principal problema é que tem muitas vezes que as pessoas olham para as plantas e esperam que ela diga para você se ela precisa de água ou não. Isso é muito comum. Até, às vezes, na agricultura acontece isso um pouco, né? Bastante, não é um pouco não, bastante. Sim, é você esperar que a planta dê sinais de que ela está precisando de água. Mas em casa, assim, por exemplo, não falando de uma hortaliça, falando de uma planta ornamental muito comum das pessoas cultivarem um lírio da paz, por exemplo, muita gente espera o lírio da paz abaixar as folhas e aí fala, ele pede água, então eu sei quando que é o momento de regar, né? Só que é importante a gente saber que seja uma planta ornamental, ou uma hortaliça, ou uma erva, tempero, né? Se ela tá baixando as folhas geralmente ela já tá numa situação de estresse muito grande, assim, já tá meio seca, assim, no extremo. Então, por mais que ela volte depois, a tendência é que você comece a observar, assim, pontas meio secas, né, das folhas. Isso tudo é sinal de que passou do ponto, passou do momento de regar. Então, para você molhar essas hortaliças, sempre observa, né? Não é bom encharcar demais mesmo, deixar ela sentada lá num pratinho cheio d'água, né? Não é interessante, mas também é importante você monitorar, levantar o vaso, ver como é que tá o peso, colocar o dedo lá na terra. Se ele estiver começando a secar, já estiver mais soltinho, pode molhar de novo. O peso é um ponto muito importante que dá pra gente avaliar de forma geral, né? Sim, o peso é interessante. Pouca gente usa, mas é muito comum o produtor usar assim. Você vê sempre levantando sozinho assim pra ver, né? De ornamental, por exemplo. Mas a questão é que o peso
Não é aplicável sempre, né? Se você tem uma jardineira de concreto assim, não dá, né? Vai levantar. Não tem como. Mas, de qualquer forma, em boa parte das vezes, você consegue levantar um pouquinho o vaso. E no começo pode ser que você não tenha muito critério, mas depois de algumas vezes assim, você vai começar a perceber quando que tá seco, quando não. Outra coisa que o pessoal, imagino que erre bastante é a nutrição. Sim, sim, é. Principalmente em hortas, né? Olha, horta, o que acontece com elas é que elas crescem rápido. Praticamente tudo que a gente planta em hortas tem ciclos mais rápidos. Então, por esse ciclo rápido, elas têm uma necessidade de nutrientes, assim, talvez até mais alta em um curto período de tempo, assim, né? Mais alta, em média, por causa da velocidade de crescimento. Então é interessante a gente sempre pensar na adubação mesmo e escolher adubos que sejam mais completos. Não adianta a gente fornecer um nutriente ou dois. A gente precisa tentar fornecer o máximo possível para que a gente complete lá todos os nutrientes essenciais. São vários, inclusive, né? É que eu vejo, é muito comum também o pessoal usar ali um humus de minhoca, um esterco, já vi o pessoal usando casca de mamona, mas são produtos ou materiais que levam um tempo para liberar esse nutriente no solo. Leva um tempo, é. O humus de minhoca, ele ainda é mais rápido do que o esterco. Só que depende da matéria-prima que você deu para essa minhoca comer, né? Porque essas são as fezes da minhoca, Não, né? Então, não são padrão, né? não é um padrão, não é um padrão. E tem qualidades diferentes também, né? De marca para marca. Mas, de qualquer forma, o humus de minhoca, ele tem uma velocidade um pouco mais rápida de liberação, né? Mas aí, você pegar um bocache, por exemplo, que é um adubo orgânico, geralmente ele tem uma velocidade mais alta, né? Então a grande jogada é a velocidade mesmo de liberação. Já o esterco é fato, né? Esterco para vasos, geralmente eu não diria que é uma opção tão boa assim para vasos, porque ele é um adubo mais de longo prazo, né? Porque ele demora muito para começar a liberar, ele demora, e depois para liberar tudo mesmo demora bastante, né? Então para liberar, assim, por exemplo, no campo, quando você aplica, ele pode demorar 2 anos para liberar todos os nutrientes, né? Então é um prazo bem largo. Pensando, por exemplo, num tempero, não seria tão interessante a gente usar esse tipo de adubação. Principalmente porque eu vou colher sim, direto pro... Só pensar numa alface que tem um ciclo curto, aí que não faz sentido mesmo, né? A alface já cresceu e aí tá liberando nutriente lá na terra que não tá mais com nada lá, então aí não faz tanto sentido. Já quando é terra do chão, né, assim, a gente tá plantando no solo, é diferente porque aquele solo vai continuar lá, né? Vai continuar lá e você vai plantar outras coisas em seguida, então aquilo sempre vai se acumulando. Pensando na adubação correta, já que a gente está falando sobre a nutrição das plantas, tem impacto a gente fazer de forma correta ou só pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e jogar no vaso e ver o que dá, né? Tem diferença desses tipos de adubação? Com certeza, porque olha, tem muita gente que tem percepção de que, por exemplo, os substratos, aqui é aquela terra lá que, digamos, que a gente coloca dentro do vaso, geralmente ela é da cor escura, né? Bem escuro e tal, ele tem bastante matéria orgânica, mas geralmente a composição principal são cascas de pinos, fibras de coco e outras coisas que a gente diz que são inertes, porque eles não têm nutrientes praticamente. Só que as pessoas pensam que por ser escuro, eles vão fornecer todos os nutrientes que precisam e acabam não colocando nada ou colocando muito pouca coisa. Mas se você for comparar um vaso que você não colocou nada, só colocou no substrato direto e um que você adubou, você vai ver que o que você colocar só substrato, ele não vai se desenvolver. Você precisa colocar nutrientes e sim, você precisa pensar nos nutrientes que você vai colocar mesmo e tentar, o máximo possível, deixar uma adubação completa. Gaspar, a gente já volta com o nosso bate-papo, porque agora eu gostaria que você conhecesse um integrante da família felina que vai te auxiliar aí nas suas plantas aí na sua casa. E agora nós vamos falar para você sobre essa fera aqui, a onça. Em qual etapa da sua plantação ela vai entrar em ação, Richardson? A onça, ela já entra quando a planta já está estabilizada, já está na fase de produção, é isso? Perfeitamente. Ela vai entrar na fase de produção e ele pode também entrar logo no começo. Se o solo seu tiver um pouco pobre de nutrientes, você pode conseguir fazer a complementação junto com onça. A onça, então, ela é fonte de nutriente, tanto no começo, na primeira etapa da plantação, quanto nessa fase, por exemplo, nesse pé de café. Ele já está formado, ele ainda não tem o fruto, mas já é uma planta formada, mas se ela precisa de mais nutrientes para que ela cresça melhor, para que ela tenha bons frutos, a onça entra em ação. Perfeitamente. Ele é um complexo de micro e macronutrientes, que vai ajudar a planta a estar absorvendo melhor, virando tudo em produção. Muito bem. Você, amigo produtor, que está precisando nutrir as suas plantas, confere um pouquinho sobre essa fera aqui. Vou mostrar para você.
O Onça é um fertilizante líquido com um balanço ideal de macro e micronutrientes, projetado para potencializar o desenvolvimento das culturas em todas as fases. Ele atua em processos metabólicos fundamentais como a fotossíntese, o sistema antioxidante e a síntese de proteínas. O Onça, nosso fertilizante da Bioagros, tem vários benefícios. Faz o balanço nutricional equilibrado, que favorece o crescimento vegetativo e fortalece a planta. Aumenta a qualidade e a produtividade com nutrientes que melhoram flores e frutos, garantindo colheitas mais abundantes e de maior valor agregado. Fortalecimento do metabolismo, impulsionando o desempenho da planta até a fase final da produção. Com a Onça, sua lavoura vai mostrar a verdadeira força da natureza. Essa é mais uma fera para você, amigo produtor, a Onça. E lançando aqui um cupom de desconto para você, ONCA20, mas você vai colocar ONCA, tá bom? ONCA20 sem o cedilha, para você ter 20% de desconto só nesse produto, Richardson? Nando, você pode adquirir qualquer produto, colocando o ONCA20, você consegue comprar qualquer produto com 20% de desconto. 20% de desconto, amigo produtor, para você turbinar a sua lavoura, ter uma lavoura de respeito. E são produzidos pela Bioplanta e pela UPL. Você sabe que pode confiar. E mais, você ainda pode parcelar as suas compras no seu cartão de crédito. Entregamos para o Brasil inteiro. Não perde tempo. Ligue agora, 19 97172 1673. E lembrando que o cupom de desconto hoje é ONCA20. Aí você coloca ONCA20 sem o cedilha. Não vai perder essa oportunidade de levar as feras para a sua lavoura e com 20% de desconto. Aproveita você também. E estamos de volta com Ganhando Futuro, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer ao Gaspar mais uma vez pela presença. Obrigado aqui pelo convite. conosco. Agradecer você que nos acompanhou até aqui. Sem dúvida nenhuma, a nutrição de plantas é fundamental para a gente ter uma alta qualidade. Seja no cultivo de ornamentais ou seja nos alfaces que você consome aí na sua casa. Se você tiver qualquer dúvida em relação ao nosso bate-papo ou aos produtos que foram apresentados para você, pode estar entrando em contato pelo número que está aparecendo aqui, que nós vamos te responder da forma mais prática possível. Se eu não souber a sua resposta, pode ter certeza que eu vou perguntar para o Gaspar e ele vai me ajudar. Ganhando Futuro vai ficando por aqui, aguardo você no próximo programa. Grande abraço e até mais!